Paz e graça da parte de Deus, queridos irmãos. Queridos irmãos, meu nome é Batista José, evangelista e servo do Senhor. E antes de tudo, queria já pedir para que os irmãos se inscrevam no meu canal e apertem nas notificações para receberem sempre novas notificações de vídeos que serão publicados. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos acerca do Espírito Santo, porque tenho recebido alguns questionamentos que diz que o Espírito Santo é uma mera força ativa de Deus. E olhando para as Escrituras, olhando para o solo da Escritura, eu vejo que essa expressão, essa afirmação não é bíblica e não é verdadeira. Hoje poderei mostrar, no máximo, uns 10 textos que nos provará de facto que o Espírito Santo ele não é uma força ativa de Deus, mas o Espírito Santo ele é Deus e ele é uma pessoa. Poderei mostrando alguns textos nas Escrituras. Mateus capítulo 28, versículo 19, nós vimos Jesus dizendo: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha pergunta vai para os que assim dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Se o Espírito Santo é uma força ativa e ele não tem personalidade, por que o batismo deve ser feito em seu nome? Seria uma contradição nós afirmarmos que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus e ao mesmo tempo Cristo nos ordenando nós batizarmos em nome desse mesmo Espírito Santo. É uma contradição. Então o ensinamento bíblico e verdadeiro é de que o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa, de tal modo que a igreja deve batizar em seu nome. E não só, Marcos capítulo 3, versículo 29, nos é apresentado que não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. A minha pergunta vai para os que assim dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, como é possível blasfemar contra ele? Então seria uma contradição nós afirmamos que ele não é uma pessoa e ao mesmo tempo as Escrituras nos apresentando de que nós não podemos blasfemar contra ele. Então, mediante esse texto de Marcos 3, 29, já temos a percepção de que o Espírito Santo ele não é uma força ativa, mas ele é uma pessoa. E não só, Jesus também chama o Espírito Santo do outro Consolador, ou seja, chama de o Paracleto. João capítulo 14, versículo 16. E não só, queridos irmãos, João capítulo 14, versículo 26, nos é dito que ele nos fará lembrar de tudo que Cristo nos disse. E não só, o Espírito Santo testifica de Jesus do mesmo modo que os discípulos de Cristo. João capítulo 15, versículo 23 a 27. E não só, este mesmo Espírito Santo, de acordo às Escrituras, em João 16, 18, ele convence pecadores, convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma mera força não tem este poder de convencer pecadores. Somente uma pessoa, que é o Espírito Santo, tem este poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não só, o Espírito Santo, biblicamente, ele anuncia. João capítulo 16, versículo 13. E não só, em Atos capítulo 5, versículo 13 e 9, quando Pedro fala para Safiras e Ananias que eles mentiram para o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é uma força ativa, como ele pode ser mentido? Então é impossível. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, conforme Charlie Taze Russell, o fundador da seita Testemunha de Jeová, ele afirma. E não só, e esse mesmo Espírito Santo, em Atos capítulo 5, Pedro lhe chama de Deus, mostrando que o Espírito Santo, ele é Deus. E atentando para Atos capítulo 10, versículo 19 e 20, nós vimos que o Espírito Santo, ele manda, aliás, Atos 13, versículo 12 e 4, Atos capítulo 13, versículo 12 e 4, o Espírito Santo ele pede para separar Barnabé e Paulo, porque lhes designou para obras diferentes. Então, aqui também mostrando o Espírito Santo trabalhando na vida de Paulo e Barnabé. Também já vem para mostrar que ele não é uma mera força. E não só, em Atos capítulo 21, versículo 11,
o profeta Ágapo, ele usou uma expressão, uma frase que era utilizada pelos profetas na antiguidade. A frase que ele utilizou é: isto diz o Espírito Santo. Esta frase tem o mesmo sentido que os profetas outrora utilizavam no Antigo Testamento. A frase que dizia: assim diz Jeová. E não só. Romanos capítulo 8, no seu versículo 26 a 27, nós vimos que o Espírito Santo, ele intercede, ele geme, ele tem intenções, ele tem ideias, planos e propósito. Isto não faz dele um ser com personalidade? Claro que o faz, queridos irmãos. Então nós não devemos acreditar que o Espírito Santo seja uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia está apresentada em vários textos mostrando isso. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, nós vimos que o Espírito Santo distribui dons a cada um conforme quer. Isso vem apresentar vontade própria. E somente seres possuem vontade própria, não um objeto, não uma força. Então o Espírito Santo aqui já nos é apresentado que ele tem vontade própria, que é distribuindo dons a cada um conforme ele quer. E não só. Efésios capítulo 4, versículo 30, nos é registrado da seguinte maneira: não entristecer o Espírito Santo. Isto claramente indica sentimentos, ou seja, atributos de personalidade, porque o Espírito Santo ele pode ser entristecido. O nosso irmão Paulo diz: não entristecer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Somente uma pessoa pode ser entristecida. Então não é uma mera força o Espírito Santo. Este é um ensinamento errado das Escrituras. E, por último, o texto que eu quero abrir é de Tiago 4,5, que nos é apresentado que o Espírito Santo tem ciúme. Então, também aqui já nos é apresentado que o Espírito Santo ele tem ciúme. Então, com estas declarações, nós podemos chegar à conclusão de que o Espírito Santo ele é Deus, de que o Espírito Santo ele possui personalidade, de que o Espírito Santo possui atributos que o Pai e que o Filho possuem. Então, para os que assim dizem que o Espírito Santo é uma força, eles estão errados. E para nós, que temos as Escrituras como nossa única regra e fé e prática, devemos simplesmente nos remeter para as Escrituras. Porque as Escrituras é o nosso mapa que Deus